Pronto, a partir de agora tá gravando. Certo, tá ali o vermelho ali. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar as estruturas de repetição, né? Eu disse para vocês que nós iríamos entrar na estrutura de repetição for, certo? Tipo, fazer aqui, novo pacote. New package. É o para, né? E aí, como eu tinha falado para vocês, e o Júnior tinha falado anteriormente, quando eu não sei, né, o número de repetições, o pessoal falava isso antigamente, usava um while, porque o while a gente usa uma variável sentinela, uma flag, para poder controlar o número de vezes que vai se repetir, né? E aí a gente viu que também dá para colocar variáveis, né, contadores no while para você controlar o número de repetições. Do mesmo jeito a gente vai ver hoje que o for, eu posso fazer um for sem saber o tamanho do vetor, né? Então, o que eu costumo falar é que quando você está trabalhando com vetores e listas, né, o mais indicado é que você use o for quando está trabalhando com vetores e listas. Quando eu estou trabalhando com laços infinitos ou repetições, né, aonde eu preciso de uma variável sentinela para controlar aquele laço, então eu uso o while ou de while. Mas raramente na minha vida eu vi alguém usar o de while, certo? Então vamos lá. Inicialmente eu vou falar sobre a estrutura do for. Estrutura do for. Public static void main. Certo? A estrutura do for é essa aqui. For, né? Aí ele tem um cabeçalho. Nesse cabeçalho, a gente começa inicializando a variável de contagem, né? Depois, na segunda vírgula, você vai colocar até onde ela vai, né? Contador menor do que 10. Então, isso aqui ele vai executar quantas vezes? Vai executar 10 vezes, do 0 ao 9, né? E depois você coloca o passo. O mais comum é que o passo seja de 1 por 1, né? Como a gente está vendo aqui pós incremento, o mais comum. Mas também pode acontecer de você querer colocar. Vou mostrar já, né? Então vou imprimir o contador aqui. Então eu estou fazendo uma repetição na qual ele vai imprimir o contador 10 vezes de 0 a 9, né? Tá aqui. Ok? E aí o que é que acontece? Vamos colocar o mais aqui na frente para fazer um teste. Não mudou nada. Perfeito. O que acontece? Como eu disse, vamos colocar aqui para começar em 1, ser maior ou igual a 10.
E agora ele vai imprimir de 1 a 10. E aí eu quero que ele imprima só os ímpares. Então coloca aqui mais 2. 1, 3, 5, 7, 9. Levando em consideração esse raciocínio, se eu quisesse que ele imprimisse os pares, eu colocava para ele começar em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Tá? Você pode fazer dessa maneira, ou você pode fazer, né, ele começando aqui, mais, e aí você coloca um if contador porcentagem 2 igual 0. Pronto. Se for par, ele imprime, se for ímpar, ele não imprime. Qual é a diferença? É que lá em cima, desse jeito aqui, ele vai fazer todas as repetições, né, de 1 a 10. Do jeito anterior, mexendo lá no cabeçalho, né, ele só vai fazer 5 repetições: 2, 4, 6, 8, 10, ou 1, 3, 5, 7, 9. Certo? Então é isso que muda. O número de repetições que o for vai fazer muda, tá? Mas o resultado vai ser o mesmo, né, se você fizer de uma maneira ou de outra. Um outro fato interessante do for, não que vocês vão precisar disso para alguma coisa. Eu, por exemplo, nunca utilizei. Sábado estarei de viagem, basta assistir a aula no YouTube para garantir a presença. Exatamente, Justino. No sábado, quando for no outro sábado, você manda uma mensagem para mim, né, ou na sexta-feira e tal. Ah, professor, lembra da viagem que eu falei pro senhor e tal? É amanhã, né? Aí você assiste a aula pelo YouTube e comenta lá o seu nome para garantir a presença. Bom dia, Rubens. Então, como eu tava falando, né? Não que eu tenha usado isso para alguma coisa na minha vida, mas eu falo só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, se eu chegar aqui, colocar int contador igual a 1, certo? Aí ele vai dar erro porque contador já existe, né? Aí o que é que eu faço? Apaga aqui, certo? Aí aqui dentro eu coloco contador mais. E aí eu apago aqui. Ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas aí já perdeu o sentido se eu fizer desse jeito, já perdeu o sentido de eu usar um for. Eu poderia fazer isso com um while, tá? Mas eu só tô mostrando para vocês saberem que isso aqui é possível. Vocês vão usar isso aqui para alguma coisa? Eu acho pouco provável, tá? Mas é só para vocês saberem mesmo. Int contador igual a 1, contador mais, certo? A vantagem do for em cima do while é porque o while você fica fazendo todas essas variáveis dentro e fora do laço. No for não, no for tá tudo dentro do cabeçalho, né, da estrutura, nos parâmetros dela. Então essa é a vantagem do for, de ele ser mais organizado, tá? E aí eu falei pra vocês, por ter essa característica, ele
é uma excelente estrutura de repetição para a gente iterar laços, tá certo? Então vamos iterar um laço aqui. Chega aqui, cadê? Ai. Iterando laço. Vetores, mano. Então vou fazer aqui um vetor, né, um chá vogais igual. Aí eu tenho que dizer que isso é um vetor, né? Desse jeito. Coloco as chaves, simbolizo o vetor. A, vírgula, E, vírgula, I, vírgula, O, vírgula, U. Beleza? Um vetor de caracteres. Para percorrer esse vetor eu chamo for, certo? Int índice igual a 0. Por quê? Porque os vetores começam na posição 0. Int, ó, índice menor do que vogais ponto length. Length já tinha falado para vocês que é o método da classe de arrays que retorna o tamanho do vetor. Ele retorna o tamanho do vetor. Qual é o tamanho do vetor? 1, 2, 3, 4, 5. O tamanho dele é 5. Então ele vai iterar do 0 até o 4. Né? Então índice mais. O passo vai ser de 1 por 1. Então vamos aqui. Para imprimir, vogais chamando o índice. Pronto. E aí ele imprimiu A, E, I, O, U, né? Se eu quisesse fazer de trás para frente, né? Vamos fazer de trás para frente. De trás para frente, o valor inicial de índice tem que ser vogais.length. Só que qual é o problema dele ser vogais.length? Porque ele vai do 1 ao 5 de tamanho. O tamanho dele é 5. Só que ele vai... Quando ele... Eu vou fazer aqui e vocês vão ver o erro. Enquanto ele for maior ou igual a 0, índice menos. Pronto, isso aqui vai dar um erro. Array index out of bounds exception. Por quê? Porque ele chamou o vogais índice 5. O vogais índice 5 não existe, tá? Por quê? Porque vai do 0 ao 4. Então aqui é vogais.length menos 1. Pronto, agora ele foi do último até o primeiro. Então dessa maneira eu consigo, né, iterar o array tanto na ordem normal dele quanto na ordem
inversa, tá certo? E aí, pessoal, até agora, vocês têm alguma dúvida? Deu para entender direitinho? Sim, senhor. Tranquilo, né? Então, vamos dar prosseguimento. É bom, é interessante, porque assim, quando vocês começarem a estudar estrutura de dados, vocês vão trabalhar muito com listas, com arrays, lista dinâmica, lista estática, certo? Com árvores binárias, com busca em árvores binárias. Então é interessante a gente fazer muitos exercícios, né? Então tem mais uma semana de aula de programação estruturada. E essa semana adicional vai ser toda fazendo lista de exercícios. Se vocês acharem algum exercício que vocês achem interessante, podem trazer aqui, mandar lá no WhatsApp para eu dar uma olhada, para a gente resolver na hora da aula, certo? Então, um exercício interessante, é o Bubble Sort. Bubble Sort é um algoritmo que ele é usado para organizar vetores, tá certo? Ele é usado para organizar vetores por tamanho. Por tamanho não, por ordem crescente e ordem decrescente. Então, vamos fazer aqui um vetor int números igual, aí tem que dizer que é um vetor, né? Aí 1,2,3,4,5,6,7, mas ele já está organizado. Então 45, 3, 61, 100, 1, 50, 28. Pronto. Tenho aqui 7 itens. E aí, através do algoritmo que nós vamos fazer agora, esse vetor ele tem que ser organizado do menor para o maior. Então vamos lá. Deixa eu ver o que é que eu preciso. Vou criar uma variável temporária aqui. Não, posso criar a variável temporária na execução do for. Beleza. O primeiro for, certo? Alguém digitou alguma coisa? Não. Não, eu ia perguntar uma coisa aqui, aí eu não, deixa o professor falar, depois eu pergunto. Sem problemas. Não, mas pergunte logo. Que aí você pode... Não, o professor falou que ia fazer como é, uma variável temporária, beleza. Aí o senhor vai fazer dentro do laço? Não vai dar problema não? Dentro do laço. Tô pensando aqui se eu faço dentro do laço. Vai dar certo. Não, era só pra, eu sei que o Java tem essa flexibilidade, você vai jogando, né? Precisa de uma variável, vai lá, cria e faz, né? Mas aí eu não tava lembrado dessa possibilidade de botar dentro do laço. Pois é, né? É isso que eu vou tentar agora. Então vamos lá. Começando, o primeiro for, ele vai percorrer cada um desses, tá? E aí ele vai comparar, por exemplo, ele vai chegar aqui 45, aí ele vai comparar com 3. Se o 45 for maior do que o 3, aí muda o 45 e o 3 de lugar. Aí 45, aí ele vai comparar com 61, né? Se for maior, ele troca de lugar. Aí 45, 100, né? 45, 1, aí o 1 é menor, aí ele troca de lugar com 1. Então ele sempre vai fazendo isso. Então o primeiro for é para percorrer, né, o array normal.
for int atual, vou chamar de atual, igual a 0, né? Atual menor do que números.length, atual mais. Pronto. Atual mais. O segundo for é justamente o for que percorre o resto para comparar, né? Então o primeiro ele vai 1, 2, 3, 4, 5 e o segundo é para comparar. Ele está no primeiro, aí compara com o resto. Ele está no segundo, aí compara com o resto. Então vamos lá. For int próximo é igual, né, a atual mais 1 enquanto o próximo for menor do que números.length, próximo mais. Beleza. Certo. Então o que é que acontece? Se o atual for maior do que o próximo, né? O que é que tem que acontecer? Então eu vou criar uma variável temporária que vai receber o valor de números atual. Por que eu preciso dessa variável? Porque eu vou trocar um número de posição com o outro. E essa troca eu não faço simultaneamente. Eu faço um e depois eu faço outro. Por exemplo, se eu levar o 3 para cá, o 3 vai cobrir o 45 e eu perco o valor do 45, né? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar o 45 em algum lugar. Guardei o 45 em algum lugar. Trouxe o 3 para cá, que isso vai fazer com que o 3 tome o lugar do 45. E aí eu pego o 45 que estava guardado e coloco no lugar do 3, né? Então vamos fazer isso aí. Pronto. Guardei o atual. Então agora o que é que eu faço? Números atual recebe o valor do números próximo. Pronto, aí eu perdi o valor do próximo, só que o valor do atual, só que o atual estava guardado. Então, números próximo vai receber o valor de temporário, que era o valor que tinha guardado lá desde o início. Pronto. Ok? E aí o Java é chatinho. Essa parte do Java eu acho chata, porque quando você imprime uma lista, né, a não ser que essa lista tenha um toString nela, ele vai imprimir o endereço de memória da lista. Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que criar um outro for para percorrer essa lista. Então, ok, eu acho que eu tô deixando passar alguma coisa aqui e ele vai retornar uma exceção.
Certo, ele não retornou a exceção, mas também ele não fez nada com a lista aqui. Ah, números atual, números próximo. Tá certo, Paulo Henrique, sem problemas. Coloco sim, pode ficar tranquilo. Espero que ele não tenha saído, senão eu falei pro Paulo Henrique que tá assistindo o vídeo. Eita, isso tudo pra apertar um X. Pronto. Tá direitinho? 1, 3, 28, 4, 5, 50, 61, 100. Pronto, ele ordenou. Né? Só foi uma pena que eu precisei usar 3 laços para fazer isso, né? Porque tipo, a performance do seu sistema, ela é medida de acordo com o número de laços que ele realiza. Então, quanto mais laços tiver, menor vai ser a performance do seu sistema. Tá certo? Mas aqui ele fez o que era proposto, né? Ele ordenou os números de maneira em ordem crescente, tá certo? Fala, Antônio. E professor, aí é como se fosse ordenação de vetores na bolha, né? É por isso que a gente chama de bubble sort, esse algoritmo. Isso. E aí vamos ver se a gente consegue fazer em ordem decrescente. Como é que vocês acham que ficaria esse algoritmo para ordenar de ordem decrescente, do 100 até 1? Vocês têm alguma ideia de como é que se faz isso? Será que teria que começar pelo próximo? Como negativo, próximo menos 1 igual ao atual mais 1 e fazendo os testes de cada um, vendo qual era o maior do menor. Mais alguém tem alguma sugestão? Muito obrigado pela sua sugestão, Antônio. Mais alguém quer se manifestar? Antônio, eu acho que a galera ainda tá dormindo uma hora dessa. Mas enfim, se eu quisesse fazer uma organização do maior pro menor, eu chegaria aqui e inverteria o operador relacional. Somente. A única coisa que eu preciso fazer. Uma vez que seu algoritmo está correto, pronto. Essa é a única inversão que eu preciso fazer para poder mudar de crescente para decrescente. Muito difícil, né, galera? Realmente aí, viu, professor? Tava lembrado desse fator não. Acontece. Eu mesmo tava na dúvida se ia funcionar ou não. E aí, galera, alguém tem alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Professor, pode ser usado também só um método para ordenar ou ele tem que fazer isso sempre? Ser só didático? Pode ser usado o método para ordenar, só que isso nós vamos ver em listas, tá bom? Na semana que vem a gente vai ver a classe list do Java Util. E aí a classe list
ela tem um método que é o sort, certo? Só que assim, por baixo dos panos, o método sort, ele tá fazendo isso aqui, entendeu? Sim, sim, entendi. Ou seja, era a mesma coisa que eu chegar, né? Pegar tudo isso aqui, desse um Ctrl X, chegasse aqui embaixo, colocasse um public static, vou ter que retornar uma lista, list de integer, né? Sort, vou chamar de sort. Que o sort, ele vai retornar o que? Ele vai receber um vetor, certo? Ele vai receber um vetor, ok? E aí, vamos colocar aqui, beleza? E aí onde tem números, eu vou colocar números, né? Que é pra não precisar modificar ali. Números, pronto. E aí no final eu retorno esse números. Vou retornar como lista, né? Deixa eu ver se eu tenho como vector integer vector import vector JavaUtil números change to return type int, mas ele é int. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bem melhor. Eu nem preciso fazer o cache. Certo. Então pronto. Vou chamar aqui o método agora, né? Sort. Passando números. Ele vai fazer a mesma coisa. Vamos esperar que sim. Pronto, ó, ele fez a mesma coisa. Do mesmo jeito, eu posso colocar aqui o mais, né? E aí eu posso criar um outro método aqui inverso, sorte inverso. Pronto. Então agora eu tenho dois métodos. Um método que organiza em ordem crescente e um método que organiza em ordem crescente. Por exemplo, aqui, sorte inverso. Mas, professor, assim como no JavaScript, se eu chamar só o sort lá e eu passar os vetores, ele não vai ordenar, não? Como assim? Então, por exemplo, se eu quiser chamar, se eu quiser imprimir, lá no JavaScript a gente coloca e chama o ponto sort, né? E ele já vai imprimir ordenado. Ó, não existe para vetores um método .sort no Java. Então vou chamar aqui vetores, ó, números, ponto, né? Colocar um S, tudo que tem com S, equals getClass hashcode toString. Opa, toString. Pera aí. Vamos ver se esse toString vai funcionar. Vou comentar esse negócio aqui.
Mas assim, a sua pergunta eu acabei de responder. Para vetores não existe método sort. Ponto to string. Certo, entendi. Poxa. Triste isso. Triste. Só porque eu estava com grandes expectativas. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu, Osvaldo, criei dentro desse bubble sort, tá, os dois métodos, o sort e o sort inverso. O que é que acontece? Se eu chegar aqui, ó, class teste sort. Se eu chegar aqui fizer o vetor int vetor igual trinta e sete 2 55 87 26, pronto, só esse vetor aqui. E aí eu chamar bubble sort, que eu acabei de criar, né? Ponto sort, colocando esse vetor lá dentro, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra classe também, um outro método estático, public static, né? Public static int não, string. Vamos tentar fazer string. Public static string to string, que vai receber um vetor, números. Aí eu vou fazer o for para percorrer esse negócio aqui. Vou pegar o for lá de cima. Primeiro eu vou criar um string resultado igual a um string vazio. Poderia usar string format? Poderia. Quero? No momento não. Então vou colocar aqui que string, que resultado, ponto concat números contador. Só que números contador é o que? O números contador return resultado. O números contador, ele não deixou usar esse nome, modificador de toString para string. Pronto. Ele não deixa eu concatenar números contador, porque números contador ele é um... peraí. Tá dando um erro aqui. Qual é o erro que tá dando? Complete class body. Aqui. Bubble sort. Pera aí, deixa eu pegar isso aqui. Ó.
Sumiu o erro. Voltou o erro. Esse aqui é dali. Esse aqui é dali. Certo, não entendo por que ele tá achando ruim. Não tá dentro do main, professor. Hã? Ah, não, mas é estático, tá Não, certo. é estático, não precisa estar dentro do main, não. Professor, o que o Daniel perguntou, acredito que seja da collection. O sort da collection? Não, era só isso aqui mesmo o problema. Collection a gente vai ver na semana que vem, como eu tava falando pro Daniel. É porque eu quero fazer essa toString pra usar, pra importar na outra classe pra vocês verem como é, né? Eu entendi que é da collection, que pertence à list, mas isso a gente vai usar na próxima aula. Ponto. toString. Contador cannot toString to primitivo int. Vamos lá. Tá faltando quantos minutos aí? 5 minutos, né, galera? Nem avisa. Vamos lá, galera, pro próximo meet aí. Transform int string Java. Value of. Muito bem, value of. Vou usar o value of. Vou sair desse. Beleza. Abrir aqui a minha tela para vocês. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Show. Então pronto, não é toString não, galera, né? Porque o int não tem isso. Então eu tenho que pegar o string aqui, ponto value of, e aí eu tenho que colocar esse negócio dentro, certo? E aí eu tenho que colocar também uma vírgula. Pronto. Eu queria fazer isso, Paulo, né? Eu tinha entendido a pergunta do nosso colega, mas eu queria fazer isso só para poder fazer isso aqui, ó. Ponto toString, cadê? Para string. Que assim, tecnicamente, o collectors, né, o que ele tava usando lá, é a mesma coisa disso aqui que eu fiz na mão, entendeu? Ó. É a mesma coisa disso aqui que eu fiz na mão. Né? Só que assim, eu fiz o meu próprio método dentro lá da classe Bubble Sort, né?
Por exemplo, se eu quiser o inverso aqui, bubble sort inverso. Só preciso digitar direito. E aí ele faz de trás para frente, né? E aí, como eu disse para vocês, essa questão dessas classes, dessas listas, a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai usar esses métodos que já estão prontos no Java, tá? Por enquanto, o que eu fiz foi criar o meu próprio método. Não, professor, eu estava entendido. Só queria saber se existia mesmo, como no JavaScript, né, uma forma de ordenar mais fácil, usando o collection. Não, a gente pode usar. Mas depois eu tenho que ver isso aqui também. Ok, e aí agora vamos falar do for melhorado. For melhorado, né, que é o for each, não deixa de ser for each. Eu não costumo chamar de for each, por quê? Porque nas listas a gente tem um for each, né? Então são dois for each. E aí eu chamo esse for each de for melhorado e o for each dos strings eu chamo de for each mesmo. Então vamos dar uma olhada nele. Vou pegar aqui esse vetor, esse aqui, um dos caracteres. Vou pegar esse vetor dos caracteres, colocar aqui. E eu quero imprimir esse vetor com for melhorado. Primeiro eu tenho que falar para vocês o que é o for melhorado. Esse aqui é o for melhorado, né? Tipo, no lugar de ele ter um cabeçalho, né, onde eu coloco o contador até onde ele vai e o passo, o for melhorado ele já faz tudo isso automático. Só que vocês têm que entender um conceito, né, que é o conceito que, assim, até eu achar uma analogia melhor, eu vou usar essa para todos os tempos, tá? Tá aqui, ó, ele imprimiu, certo? Mas como eu disse, até eu achar uma analogia melhor, eu vou usar essa em todas as minhas aulas. E por que eu uso essa analogia? Porque a primeira vez que eu vi esse for melhorado, eu tive muita dificuldade em entendê-lo. É muita mágica, sabe? Eu estava muito acostumado com outro for e esse aqui era mágica demais. E aí eu pensei, né? Imagine o seguinte, imagine uma pizza. Você nunca come a pizza inteira, né? Tipo, você não enrola a pizza e come a pizza inteira, né? Dificilmente vai até caber dentro da sua boca. O que é que você faz? Você corta a pizza, né? Você fatia a pizza em pedaços e vai comendo pedaço por pedaço. É justamente isso que esse for faz. Ele pega a pizza, que é a lista, o vetor, o array, tá aqui, depois dos dois pontos. E aí ele quebra essa lista em vários pedaços, tá? Por exemplo, se fosse um vetor de int, isso aqui seria um int. Se fosse um vetor de string, isso aqui seria o string. E assim por diante, né? E aí você cria uma variável. Desse lado, você cria uma variável, dá o nome que você quiser para ela, tá? O único porém foi isso que eu acabei de dizer. O tipo ele tem que ser o mesmo, tá? Mas tirando esse negócio do tipo, né? Você pode colocar qualquer nome que você quiser. E geralmente eu sempre coloco um nome que tenha algo a ver com a lista. Por exemplo, se eu estou fazendo uma lista sala de aula,
Então o nome dessa variável eu coloco aluno. Se eu estou fazendo uma lista quadro de funcionários, o nome dessa variável eu coloco empregado, ou funcionário, ou colaborador, entendeu? E aí o que é que vai acontecer? Ele vai quebrar essa lista em vários pedaços, e cada execução desse for, esse pedaço vai tomando um valor diferente, que é o da lista. Esse e esse. Tá certo? Então esse que é o for melhorado. Tá bom? Vocês conseguiriam entender isso? Sim, consegui, professor. Pronto, então vocês já estão melhor do que eu, né? Porque eu demorei um pouquinho para entender isso aqui. Sinal de que a minha analogia tá surtindo efeito. Eu queria que tivessem dito essa analogia para mim quando eu tava aprendendo esse negócio. Para algumas situações, esse for melhorado, ele não vai servir, né? Por exemplo, o bubble sort. Por quê? Porque o bubble sort, né, em determinado momento, para esse primeiro aqui, possivelmente eu posso fazer, né? Porque ele não muda nada, ele começa no zero, enquanto ele está no tamanho do vetor e o passo dele é 1. Então esse primeiro aqui eu posso criar int atual, números. Vamos ver se continuou funcionando. Quebrou aqui. Por que ele quebrou? Porque eu tenho que fazer uma adaptação, né? Porque ele trabalha com valor. Se ele trabalha com valor, então aqui é atual, pronto. Vamos ver se vai funcionar agora. Chururu. Atual, números próximos, ente tempo atual. Pega ali o atual, né? Atual, números próximos igual a temp. Ah, eu tô mexendo no inverso, né? Esse aqui é o inverso? É o inverso. Tô mexendo no inverso. Não vou quebrar a cabeça com isso agora, não. Depois, talvez eu faça isso aí. Mas assim, né, justamente esse é o caso. Quando existem situações aonde eu tenho que setar aonde ele vai começar, né? Ou aonde ele vai terminar e tal, tudo mais. Então, aquele for melhorado, ele não serve. Por quê? Porque ele é automático. Ele sempre vai do primeiro até o último com passo 1. Então, quando você precisar do primeiro ao último com passo 1, você pode usar esse for melhorado. Tá certo? Quando for qualquer for diferente disso, aí o for melhorado, no caso aqui, não vai nos servir de muita coisa. Tá certo? E aí, para finalizar a aula, ou não, né? Ainda tem tempo. Eu queria mostrar mais uma coisa para vocês. Por exemplo... Ah, mas eu tava mexendo... Não, eu tava mexendo... Tá certo. Tirar o import desnecessário daqui. Ctrl Shift O. Colocar aqui, né, um breakpoint aqui. Beleza.
Aqui não. Aqui. Vou colocar um breakpoint aqui. Essa bolinha aqui. E aí eu vou executar um modo debug. Certo? Troquei. E aí eu acho que o meu F5 não está funcionando. Cadê o negócio para passar pro próximo? Acho que é aqui, né? Vamos ver se o meu F5 está funcionando. F5. Não. Pronto, então vamos aqui mesmo. O que é isso, gente? Isso aqui é o modo debug do Eclipse, certo? Ele serve para nós, como é que eu posso dizer? Ah, eu estou usando sort, eu não marquei o sort. Estou usando sort. Ah não, coloquei, tá aqui. Ele serve para que eu consiga ver as variáveis, tá, durante a execução do meu programa. Falei para vocês que inicialmente, quando vocês estão aprendendo, é bom colocar isso numa folha e fazendo isso da maneira mais artesanal possível, que assim vocês conseguiriam entender melhor o funcionamento do código. Mas vocês também podem fazer isso, né? Para usar o debug, primeiro você tem que colocar esses breakpoints, tá? O que é um breakpoint? Durante a execução do programa, ele vai parar naquele ponto que você marcou e ele vai mostrar, né, os valores das variáveis naquele ponto. E aí você pode passar de volta em volta, tá? Na primeira volta, quando ele parou aqui a primeira vez, o próximo é 2, tá? Porque atual mais 1. E aí a gente vai executando aqui, certo? Ó. Aí ele muda de atual, né? Aí aqui a gente tá vendo o quê? Que ele tá pegando o atual e ele percorre a lista. Aí aumenta o atual, continua percorrendo a lista. Aumenta o atual e continua percorrendo a lista. Vou colocar mais 2 breakpoints, tá? Vou colocar o breakpoint aqui e aqui. Vou tirar esse. Executar no debug. Vou passando. É o F8. Tá funcionando. Então vamos lá. Aqui. E aí vamos ver os números. Pronto. Tá aqui a minha lista. E aí vamos passar. Ele trocou 1 com 3. Certo? E aí ele vai ordenando a lista aos poucos, ó. Até chegar no final da execução e dar o resultado. Certo? Então esse aqui... Professor. Oi. Já que acho que tem um pouquinho de tempo, você pode passar um exemplo de um for each com o if para ele pegar um determinado valor? Posso sim. De passagem de repente no scan? Posso sim. Então vamos lá. Deixa eu colocar no Project Explorer de novo. Fechar isso aqui. Pronto. Então como é que seria isso? Né? Tipo, eu tenho uma lista de números, beleza? E aí você quer usar um scan
Pra saber se naquela lista tem aquele número, é isso? Isso, é passar o foco, um if dentro, para quando ele chegar, ele parar e mostrar o número que eu setei lá no scan. Certo. Então vamos lá. Vou colocar aqui for melhorado exercício. Fazer um scanner leitor igual new scanner system.in Ctrl Shift O para importar. Número int número igual leitor.nextInt, certo? E aí eu vou pegar essa lista daqui. Beleza. Aí eu vou fazer o for melhorado. Int número, dois pontos, vetor. Já existe número, né? Escolhido. Pronto. Certo. If número igual escolhido. Ok. Eu vou fazer o que? Eu vou mostrar o número e vou dar um break, certo? Ou eu posso dar um return para ele cessar o método main. Se ele percorrer toda essa lista e não encontrar esse número, então aqui fora ele vai imprimir o número escolhido não se encontra na lista. E aí vamos pegar um número que não está na lista primeiro, 99. O número 99 não se encontra na lista. E agora vamos pegar o número da lista, 55. Ele imprimiu 55. E aí, como eu dei o return, ele cessa o funcionamento do método main, né? E não executa essa parte de baixo. Beleza, Diógenes? Era assim que você estava pensando? Isso mesmo, professor. E se eu quiser fazer o inverso, é só eu botar como a negação? O inverso, se o número não tiver, é só você colocar Isso. a negação disso aqui. Aliás, né, o número tem que ser diferente. Só que aí o que acontece, né? Vamos fazer aqui uma pensamento filosófico em cima disso. Nesse caso aqui vai dar errado. Por quê? Porque digamos que o número que eu escolhi, né, foi o... Porque assim, o número se encontra na lista. Pronto, vamos mudar aqui primeiro. O número se encontra na lista. E se o número não se encontrar, ele imprime um número, né? Vamos colocar aqui. Só para ficar mais claro, não ficar muito confuso. Não se encontra na lista. Pronto. Se o número não tiver na lista,
ele coloca aqui, né, o número não está na lista e para, né? Se esse número tiver na lista, ele tem que chegar até aqui. Só que qual é o problema? Qual é o problema? É porque é o seguinte. Eu vou colocar o número 2, tá certo? Eu vou colocar primeiro o número 2. Executar. Número 2. O número 2 não se encontra na lista. Aliás, 22, né? O 2 não se encontra na lista, é o 22. Ah, que ele foi aqui, né? Era 2, ó. 2. O número 2 não se encontra na lista. Por que que ele fez isso? Porque ele olhou para o 37 e o 37 não é 2. Como o número é diferente do escolhido, né? Ele já disse, olha, o número não se encontra na lista. E isso é um erro, porque o número 2 era o próximo. Então, a gente tem que verificar a lista toda. Tá certo? A gente tem que verificar a lista toda. E aí o que é que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai ter que criar uma variável sentinela. Bool está na lista igual a false. Pronto, está na lista igual a false. Se o número for diferente do escolhido, né, está na lista, permanece falso. Porém, se ele for igual, então tem que ser igual a true. Num break. Caramba! É complicado isso aqui. Porque eu vou fazer... Eu tenho que fazer essa comparação só no último. Né? Porque o return aqui, aí ele vai passar por todos os que não tem e vai falar, olha, esse não tá na lista, esse não tá na lista, esse não tá na lista. E eu quero que ele pegue assim. Mas né? e se eu fizer o inverso? Para ele imprimir os que não estão na lista ali e setar. Só tirar de dentro do if e mostrar só o que estiver na lista, como estava antes, e aí ele imprimir os que não estão na lista. Ou imprimir os que estão na lista, né? E aí vai setar o número que dentro do que não está. Rapaz, agora tu enrolou foi tudo. Mas enfim. Né, tipo... Fala, Antônio. E o senhor não pode fazer ele verificar, aí tipo, bater o número que tá na lista, ele guardar e só no final ele imprimir, não? Pois é. Seria o correto pra fazer? Pronto, tirar o return daqui, né? Tirar a impressão. Porque aí eu teria que jogar o if pro final. Tá certo? Porque o que que acontece? Quando eu escolho um número,
tá? Quando eu escolho o número, por exemplo, escolhi o número 87. O número 87 tá ok, né? Se eu escolher o número 87, no 37 isso vai ser verdadeiro, no 2 isso vai ser verdadeiro, no 55 vai ser verdadeiro e só no 87 que vai ser falso. Entendeu? Uhum. E aí nesse caso aí, o que é que eu teria que fazer? Depois de executar todo o for, eu tenho que analisar essa variável aqui se ela foi verdadeira. Sim. Se ela foi verdadeira, né, ou seja, ele percorreu a lista inteira, e aí no finalzinho da lista ele tem esse número, então ele está na lista, né? Se ela for falsa, então ele não está na lista. Só que aí, o que é que acontece? Esse primeiro if ele ficaria inútil. Porque mais uma vez eu teria que só ver se o número é igual ao número escolhido. E aí eu tô tentando na minha cabeça dar uma utilidade para esse negócio aqui. Mas o senhor pode fazer que nem no exemplo anterior da bolha. O senhor cria uma variável, aí ele vai fazendo a pesquisa. Se ele achar, ele joga para aquela variável e continua fazendo. Quando ele terminar, ele, opa, o número tá aqui, ó. Pode ser assim, não? Não, porque nesse caso aqui seria nesse, quando ele encontrasse o número, entendeu? Ah, entendi. Pois é. Essa que é a questão. E aí eu tô tentando fazer como o Diógenes falou, invertendo o valor, né? Que aí não tá dando muito certo, porque quando eu inverto o valor, esse primeiro if, ele fica inútil para mim. Porque o que me interessa é se o número tá na lista. Se o número não tiver na lista, né? Por exemplo, eu acho que eu entendi o que o Diógenes falou. Por exemplo, o número que não foi escolhido, eu imprimo todos eles. Acho que foi assim que ele disse. Isso mesmo. Pronto, o número que não foi escolhido, eu imprimo todos eles. Menos o número que foi escolhido. Com a mensagem dizendo que ele não tá na lista. Por exemplo, 87. 87. Aí ele imprimiu todos os números que não foram escolhidos, né? E disse que o 87 se encontrava na lista. Se eu imprimir agora, tipo, se eu colocar um que não tá na lista, ele vai imprimir o array inteiro. 99. Ele vai imprimir o array inteiro, né? Aí colocar aqui, por exemplo, if está na lista. Se isso for verdadeiro, aí ele imprime dizendo que se encontra na lista. Se não for verdadeiro, ele vai imprimir dizendo que não se encontra na lista. E aí vamos para o 99. 99 não se encontra na lista. E aí ele imprimiu todos. Show, só isso mesmo. É como se a gente estivesse fazendo uma tratativa de erros, né? Se eu quisesse colocar que ele retornasse uma determinada mensagem se o número não se encontrasse na lista. É, por aí. Mas aí você complicou demais, meu amigo. Deu um Eu só bug. pedi o inverso. Deu um bug aqui. É porque assim, eu tava tentando achar um sentido pras coisas, entendeu? Porque esse bicho aqui ficava inútil quando eu inverto a proposição lógica. Porque o que que acontece? No primeiro eu só tinha um if, porque só um me interessava, né? Eu não queria um ou outro. E aí quando inverte, o outro perde o sentido. Mas, Agora, enfim, vai, fala.
Não, mas agora sim também, né? No primeiro também dá para ficar percorrendo o for, né? Até ele achar o determinado número, né? Que eu quero que ele pare, né? Aham. Por exemplo, se eu tiver uma lista de alunos que comece com a letra A, e aí ele pode percorrer esse for e parar quando ele achar algo diferente, né? Sim. E aí, como eu disse, para a semana que vem, nós vamos ver listas, né? E os métodos das listas. E assim, trabalhar com lista é bem mais fácil. Quando a gente está trabalhando com vetor, a gente tem que fazer tudo artesanalmente. As listas não, as listas já têm uma série de métodos para facilitar a nossa vida. Certo? E aí, alguém tem mais alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu botei aí, professor, no Opa. um de matriz. Uma dúvida de matriz, né? Aonde? Faz um exercício de matriz com entrada de dados. Pronto, Paulo. É desse mesmo estilo que o Diógenes perguntou, né? Só que com matriz, é isso? É, professor. Pronto, então vamos lá. É a mesma coisa, né? Só que não vai dar pra fazer com for melhorado. Porque o for melhorado, ele pega valores, ele não pega wins. Então, vamos aqui para buscar um elemento em uma matriz. Classe. Buscar elemento em matrix. Então vamos pegar aqui esse leitor aqui. Leitor, certo? Vamos fazer a matriz int matriz. Vou fazer uma matriz 4x4, 16 posições, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Professor, Oi. eu poderia fazer uma que o seu não tem o número de alunos, certo? Para ela pegar o número de alunos e o número de notas e depois fazer o ranking dos alunos. Muito complicado, né? No lugar dessa da matriz. É uma matriz que ela vai ser, vamos supor, você vai pegar o número de alunos e o número de notas e depois fazer média das notas e mostrar qual aluno que teve a maior nota. Porque o que que acontece? O que que acontece? Mas isso aqui, só os números das notas. Porque aquela tabela lá de, eu tenho o aluno X, ele vai ter 4 notas durante um ano, né? É bimestrais, vamos supor. São 4 notas. É assim que funciona? Não é uma matriz aqui dali? É, porque é o seguinte, ó. Qual é o problema nisso que você tá dizendo? Qual é o nosso problema inicial? O nosso problema inicial é que no Java eu não posso misturar dados, né? Então eu não posso fazer José, nota tal, tal, tal e tal, né? Eu teria que fazer do jeito que está aqui, certo? Por exemplo, esse aqui é o primeiro aluno, essas são as notas dele, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto aluno, entendeu?
só com as notas. Para pegar o número de alunos, né, é só multiplicar o número de linhas pelo número de... Aliás, o número de alunos seria igual ao número das linhas. O das colunas seria o número da nota do aluno. Né? Se eu quero o nome do aluno, o número de aluno e as notas, isso a gente vai fazer lá na frente com listas. Tá? Era isso mesmo? Era, professor. Pronto. Fala, Antônio. Ei, professor, então quer dizer que se fosse para eu colocar o nome de uma pessoa num cadastro, eu tinha que só dava certo no procedimento de lista ou pilha, né, no caso? Como assim? Pode repetir. No caso, o que o senhor acabou de falar que não pode ser misturado algumas coisas, né? Entendi mais ou menos assim, que eu não posso misturar alguns dados, né? Aí se eu tenho uma cadeira de caracteres, mais uma cadeira de números reais para ser colocado, como fosse nota, endereço, essas coisas assim. Só daria certo se fosse uma lista, no caso. Não, daria certo com um objeto. Ah, sim. Create a locable variable matrix. Ah, não tô criando aqui. Oi. Professor, eu entendo Fala, que esse Jorge. problema do Paulo teria que ser duas listas, né? E no final ela poderia se juntar e formar uma matriz para dar a resposta. Mas essas informações elas teriam que vir separadas e depois na impressão elas se tornarem uma só. Mas é porque eu preciso saber do aluno e da nota, como no banco de dados, né? Você tem as informações de cadastro do aluno, você tem as informações das notas em outro segmento. Não, é porque é o seguinte, essa maneira que você tá falando é a maneira que nós faríamos em C, nos primórdios da programação. Entendeu? Aí o que é que acontece? Realmente faria desse jeito que você tá dizendo, né? Eu faria uma lista do jeito que você tá falando, de string, dessa vez, alunos, tá? E aí eu faria, quem são os alunos? São a Maria, o João, o Lúcio e a Ana. E aí, né, aparentemente eles não têm nenhuma correspondência entre si. E aí no programa eu teria que inferir que a Maria é a primeira, o João é o segundo, o Lúcio é o terceiro e a Ana é o quarto. Entendeu? E aí eu teria que fazer, olha, para Maria é linha 1, 2, 3, coluna 1. Aliás, é a primeira linha, coluna 1, 2, 3, né? 0, 1, 2, 3. O João é linha 2, coluna 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Entendeu? Eu faria desse jeito, do jeito que você tá fazendo aí. Só que hoje em dia, né, e até no C, o C ele começou a fazer as estruturas. Estruturas é o advento do objeto no C. E aí, como eu estava falando pro Antônio, eu posso fazer isso através de objeto. Orientação ao objeto é a próxima matéria. Que aí eu faço uma lista de objetos, tá? Um vetor de objetos. E aí dentro do objeto eu tenho uma lista de notas. Mas, enquanto eu não sei o que é um objeto, a gente só pode fazer dessas duas maneiras. Ou fazendo desse jeito e inferindo uma coisa a outra, ou fazendo de maneira totalmente subjetiva. Entendeu?
Sim, por isso que eu dei esse exemplo, porque nessas condições, aí ele teria que pegar duas listas para imprimir uma que relacionasse com a posição da linha um, que é a Maria, com a coluna um, que seriam as notas da Maria. E aí, como é que o Paulo estava falando? Eu teria que somar, né, cada uma dessas e fazer um ranking, né? Somar, tirar a média e fazer o ranking. Como é que eu faria essa soma, por exemplo, né? Só não podia pegar só o resultado e fazer a ordenação, não? Não, mas como é que eu vou ter esse resultado? Eu tenho que ter esse resultado, né? Então como é que eu vou fazer esse resultado? Int linha igual a 0, enquanto linha for menor do que 4, linha mais. Então quem são essas linhas? São os alunos Maria, João, Lúcio e Ana. A primeira linha é a Maria, a segunda linha é o João, a terceira linha é o Lúcio e a quarta linha é a Ana. Então, tendo a linha, eu vou percorrer a coluna, tá? Então aqui, ó, vou criar um alunos com 4 posições, certo? Agora eu vou criar aqui string alunos média é igual new int com 4 posições. New, isso aqui não é string não, isso aqui é int. String é o nome. Pronto. E aí o que é que eu vou fazer, né? Vou percorrer a coluna, int coluna igual a 0. Vocês só estão fazendo pergunta difícil hoje. Enquanto a coluna for menor do que 4, coluna mais. É porque todo mundo tá sabendo, professor. Não tem perguntas, a gente tem que fazer algumas. Não, ótimo, perfeito. Não tô achando ruim, não. Vocês podem ficar à vontade para perguntar, sem problema. Inclusive o intuito é esse mesmo. E aí vamos lá. Não foi uma reclamação, Paulo. Foi só uma observação acompanhada de um elogio. Então pronto. Ok. Vou fazer um terceiro meet se tiver acabando. Pronto. Vou passar pelas colunas. Enquanto eu estou passando pelas colunas, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui fora, chamado soma, igual a 0, tá? Enquanto eu vou passando coluna por coluna, eu vou fazendo a soma. Soma mais igual coluna, né? Tipo matriz na linha e na coluna. Pronto. Então ele sempre vai fazer essa soma, né? Tum. Pronto. Passou todas as colunas. Aqui embaixo agora ele vai dar a média do aluno, né? Então alunos média, né? Qual é a posição da média? A posição da média é igual à posição da linha. Por quê? Porque eu já disse para vocês no começo da questão. Cada linha representa um aluno, tá? Então pronto. Vai ser igual a soma dividido por 4, que vai dar a média. Beleza? Vou tirar esse scanner aqui, que a gente já saiu desse negócio, já tá querendo ranquear os alunos. E agora, vamos lá. Eu já tenho as médias de todos os alunos. Agora eu tenho que chamar o bubble sort.
sorte para ajeitar alunos média, tá certo? Só que quando ele ajeitar o alunos média, aí é que tá a parte trágica da coisa, tá certo? Porque quando ele ajeitar o alunos média, ele só vai ajeitar a nota e ele vai colocar da ordem crescente somente a nota. Como eu disse para vocês, o nome do aluno tá aqui, então eu não consigo vincular essa nota diretamente com o aluno ainda, porque eu não estou usando o objeto. Então o que é que vai acontecer, né? O que é que vai acontecer? Primeiro eu tenho que identificar quais foram as notas deles. Ok? Então vamos lá, dá um print. Print não, né? For int nota dentro de alunos média, que aí vai ter um outro problema, né? Porque isso aqui vai retornar um inteiro, ponto zero. Então alunos média tem que ser double. Pronto. Tá errado aí, professor. É, eu vi. New double. É porque eu já tava olhando ali pra baixo quando eu digitei. Pronto. E aí, né, desse jeito. Aqui a gente já sabe, né, que é a média disso. E já tá em ordem crescente e já tá atrelado cada um, né? Aí o que é que eu poderia fazer nesse caso? Eu poderia fazer desse jeito, ó. Aqui. E aí teria Maria, né? E aí eu já vou deixando as coisas mais complexas ainda. Por quê? Porque no final das contas eu vou pegar a nota de cada aluno e transformar em uma string para poder caber aqui dentro. Beleza? E aqui também. Se eu fizesse só um foco e percorresse o índice para achar a posição. Calma, não quebra o meu raciocínio que eu tenho problema de concentração. Calma. É porque, tipo, eu tenho problema de atenção. Então, se quebrar o raciocínio, vai tudo por água abaixo. Alunos. Agora não vai ser mais alunos, pronto. Eu tenho alunos média. Beleza. Vou colocar essa média dentro da matriz alunos ali, tá? Então, como é que a gente faz isso? Alunos. Na primeira linha é o nome. Então, eu tenho que pegar a linha é cada aluno. A linha é cada aluno. Então, é linha aqui. E é o segundo, que é a nota. É igual a alunos média. Poderia até colocar direto, mas eu vou fazer desse jeito. Linha. E aí eu tenho que transformar isso aqui no string. String ponto value of. Aqui. Beleza. Aí agora isso pra mim é inútil. Por quê? Porque eu tô imprimindo matriz. E aí eu tenho que percorrer uma matriz todinha de novo. Aqui. Aqui. Linha, linha, tira esse soma, coluna, coluna.
Tira isso aqui. E agora eu vou imprimir vou imprimir matriz alunos. Vou imprimir o nome do aluno, né, que é a primeira, mais, né, uma concatenação aqui, a nota do aluno. Por que foi isso? Ah, sim. Linha, coluna, deixa eu ver aqui, Maria 2.5, aí deu um index out of bounds exception. Por quê? Porque são 4 linhas e 2 colunas. Pronto. Só o que é que eu quero? Eu não quero imprimir nome e embaixo a nota. Eu quero imprimir mas aí eu acho que eu não preciso desse segundo for, não. É justamente isso. Só o primeiro for, linha 0 mais alunos, linha 1. Pronto, ó. Aí, Paulo, fizemos metade do que você tinha perguntado, né? Agora a questão é, como é que a gente pega isso e ordena pela nota, né? Para ficar crescente pela nota, para criar um ranking desses alunos, né? Porque agora finalmente eu consegui colocar uma nota deles e juntar, né? Então como é que eu faria? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que fazer um sorte de matriz. E aí não tem condição de eu fazer sorte de matriz em 10 minutos de maneira alguma. Mas aí fica de desafio para vocês, para a tarefa de casa. Tá? Pegar essa matriz de string, que você tem que converter esse número de string aqui em valor, e tem que fazer o ordenamento, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, porque eu ainda tenho que fazer a chamada. Deixa eu parar de gravar.